Olá, meu nome é Nelson Amerschlack, a convite da Associação Brasileira de Linfomas e Leucemias, da qual faço parte do comitê científico, nós vamos falar sobre leucemia mieloide aguda. Porém, antes de começar a falar sobre leucemia mieloide aguda, é importante a gente esclarecer algumas peculiaridades do sangue em si e da onde ele é fabricado, para que possamos entender os conceitos que vão ser apresentados com relação a esta doença. Esse slide, ele mostra uma gotinha de sangue colocada no microscópio. E o que nós observamos são essas células vermelhas, que são os glóbulos vermelhos, essas células aqui um pouquinho maiores, que tem esse núcleo azulado, que são chamados glóbulos brancos, e aqui nós observamos então as plaquetas. Esses são os três elementos principais do sangue. Os glóbulos vermelhos são responsáveis pela oxigenação do organismo. Os glóbulos brancos, eles são responsáveis pela defesa, são aqueles elementos, aquelas células que ajudam no combate às infecções. E as plaquetas são os elementos que são responsáveis pela cicatrização das feridas, pela coagulação do sangue. É o que garante que o sangue não extravase dos nossos vasos quando nós nos ferimos, por exemplo. Eles vão lá e funcionam como se fosse um tijolinho que está consertando uma parede que foi danificada. Estas células, principalmente os glóbulos brancos, eles não são iguais entre si. Então nós temos tipos diferentes de glóbulos brancos. Aqui a gente vê, dá para ver até pelo formato. Então esse glóbulo branco é diferente desse, que é diferente desse, e cada um deles tem características que são vistas ao microscópio e que mostram diferenças na sua estrutura, na sua forma. E é exatamente, dependendo da linhagem de cada um desses glóbulos brancos, é que nós vamos estabelecer qual é o tipo de leucemia que o indivíduo pode ter. Então, a leucemia é um tumor de uma linhagem de glóbulos brancos, e como nós sabemos que essas linhagens são diferentes, nós podemos ter leucemias diferentes. Então, por exemplo, aquela leucemia que vem desta linhagem, deste tipo de glóbulo branco, que é uma linhagem que nós chamamos cientificamente de mieloide, elas acabam traduzindo em leucemias mieloides. E aquelas que vêm, por exemplo, desses glóbulos brancos, que são chamados linfócitos, são as leucemias linfocíticas ou linfóides. Nós vamos falar nesta apresentação especificamente sobre um tipo de leucemia, que é a leucemia mieloide aguda. É muito importante também que todo esse conceito ele venha a nos explicar também aonde o sangue é fabricado. E o sangue é fabricado na medula óssea. A medula óssea é o tutano do osso, é o osso buco, não é? É aquilo que se coloca na sopa, né? E não deve ser confundido com a medula da espinha, porque a medula da espinha é um nervo. Ela passa aqui na coluna, passa dentro da coluna, e ela faz parte das estruturas nervosas. A medula óssea não. A medula óssea ela está no tutano dos ossos, e é lá que são fabricados então os progenitores, as células mães, as células tronco, que vão dar origem então aos leucócitos, que são os glóbulos brancos, as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, e as plaquetas. E esse processo é o processo de fabricação do sangue. Esse conceito é importante, assim como é muito importante que quando nós falamos na palavra leucemia, as pessoas não entendam leucemia como uma única doença. Leucemia é um grupo de doenças. É a mesma coisa quando nós falamos em infecção. Infecção é um nome genérico. Existem infecções mais graves e infecções mais leves. Nós podemos ter
dentro do nome infecções, desde uma gripe até uma pneumonia, tuberculose ou até mesmo AIDS. E por aí dá para nós percebermos a diferença de gravidade e de apresentação de cada um desses tipos de infecções. Leucemias também é um nome genérico. Nós temos leucemias de vários tipos e, portanto, de apresentação diferente. Então é extremamente importante que você, a sua família, que está interessada em saber o que é um determinado tipo de leucemia, que saiba que quando se ouve falar que alguém teve leucemia, essa leucemia pode ser completamente diferente daquela que o seu familiar ou você mesmo está apresentando. Então eu costumo brincar de que tem que se tomar muito cuidado com as comadres, porque as comadres sempre têm histórias sobre leucemias, às vezes cada uma mais cabeluda que a outra, e na verdade elas não têm muito a ver, às vezes nem com a sua própria doença. Portanto, o que esse diapositivo eles mostra os vários tipos de leucemia que o indivíduo pode ter, e na verdade nós vamos abordar o tema agora, que vai ser leucemia mieloide aguda. Então, acho que a primeira coisa que nós temos que verificar é que leucemia mieloide aguda ocorre muito pouco nas crianças. Não é? É uma doença que começa a incidir a partir de mais ou menos uns 40 anos de idade e vai aumentando com a idade. E hoje em dia que nós estamos verificando que as pessoas estão ficando cada vez mais idosas, nós estamos cada vez mais vendo leucemias se apresentando em pacientes. Isso decorrente de que as pessoas estão ficando mais idosas, a expectativa de vida está aumentando. Então, é extremamente importante hoje que isto esteja na cabeça dos geriatras, dos clínicos, para saber que a leucemia vai ser uma doença mais prevalente à medida que a idade vai avançando. O diagnóstico é feito inicialmente através da avaliação clínica do indivíduo, onde ele pode se apresentar com febre, com hemorragia, com sangramento. Às vezes essa hemorragia, ela não é uma hemorragia manifesta, por exemplo, com sangramento no nariz, um sangramento na boca, ou um sangramento pelo tubo digestivo. Ele pode ser só na pele, não é? Às vezes umas manchas na pele, e a presença de anemia. Depois nós fazemos o exame de sangue comum, que é chamado hemograma, e através então do esfregaço, que é olhar aquela lâmina do hemograma, nós podemos então já ter uma ideia de que o indivíduo tem a leucemia. E aí vem exames mais específicos, mais importantes, como por exemplo a imunofenotipagem, que é feita num aparelho complexo chamado citômetro de fluxo, e que nos ajuda a enquadrar exatamente qual é o tipo de leucemia que o indivíduo tem. Porque mesmo entre as mieloides agudas, existem vários tipos de leucemia mieloide aguda, e a imunofenotipagem associada então a morfologia, a como a gente vê as células no microscópio, ajuda então a estabelecer qual que é o diagnóstico preciso daquele paciente. E tem também exames em que nós olhamos os cromossomos. E olhar para os cromossomos, olhar para os genes, não quer dizer que leucemia é hereditário. Isso não significa que a leucemia mieloide aguda vem dos nossos pais ou passa para os nossos filhos. Muito pelo contrário, ela não é transmissível geneticamente. E as alterações genéticas que ocorrem, elas são no decorrer da vida das pessoas. E essas alterações que ocorrem no decorrer da vida, ocorrem nos genes, mas são mutações. São coisas que ocorrem muitas vezes por um fator externo. Se sabe que, por exemplo, na época da guerra, principalmente depois da utilização da bomba atômica, se verificou uma incidência muito alta de leucemias. Então se sabe que, por exemplo, a irradiação é um fator que possa induzir a leucemia, e são descritos também algumas substâncias químicas, como o fenol, benzeno, que também pode estar relacionado à produção dessas mutações e leucemias. E também existem outros testes que são mais aprimorados, de biologia molecular e mesmo de estudos genéticos, que nos dão um diagnóstico mais aprimorado se tem ou não esse tipo de alteração. Aqui, para a gente ver que às vezes o indivíduo se apresenta apenas com manchas pelo corpo, aqui são chamadas as petecas, porque são essas manchinhas vermelhinhas que ocorrem por baixa do número de plaquetas, podem ser até manchas um pouquinho maiores, como aqui as equimoses. E quando nós utilizamos, então, a associação
de vários exames para se verificar, principalmente morfologicamente, olhando a lâmina do indivíduo e com a ajuda hoje da imunofenotipagem, nós conseguimos então classificar a leucemia mieloide aguda em vários subtipos. Isso é extremamente importante. Um exemplo é que, por exemplo, esse tipo aqui chamado M3, né, que é uma leucemia que trata completamente diferente das outras. Então você precisa saber exatamente que tipo é, porque o tratamento é diferente e o prognóstico é diferente, né? Hoje em dia, o prognóstico é fundamental. Então nós podemos, ao fazer o diagnóstico de um paciente, já saber previamente que tipo de tratamento esse paciente deve ser submetido, se um tratamento mais ou menos intenso. Isso quer dizer, nós vamos fazer só quimioterapia, nós vamos levar esse paciente para um transplante autólogo, quer dizer, com a sua própria medula óssea, ou nós vamos procurar um doador na sua família, ou mesmo entre cadastros de pacientes de doadores não aparentados, né? E o que define isso? O que define isso são os fatores prognósticos. Então eu separei aqui, só a título de ilustração, não é? Pacientes que têm prognóstico chamado melhor, daqueles que têm prognóstico pior. Então, por exemplo, indivíduos que têm um tipo de leucemia mieloide aguda, que é secundária, isto é, são pessoas que já têm, isso ocorre principalmente em idosos, pacientes que já têm alterações sanguíneas prévias e de repente ele desenvolve uma leucemia. Aquele paciente que já tinha uma chamada doença, uma displasia da medula ou mielodisplasia. Então, quando é uma leucemia secundária ou quando a leucemia ela retorna depois de um tratamento, você trata e depois ela recidiva, ela volta, então esse prognóstico é pior. Quando nós consideramos a chamada leucemia de novo, é aquela que aparece do nada num determinado paciente. Depois nós temos aqui essa leucemia que tem essa alteração no cromossomo, que é uma alteração entre dois cromossomos, que é o 15 e 17, que é a chamada leucemia M3, como eu mostrei anteriormente, é uma leucemia de ótimo prognóstico, assim como essa que tem essas outras alterações cromossômicas. Então é muito importante aquela análise do cariótipo, aquela análise citogenética, muitas vezes a utilização daqueles exames como FISH, PCR, e hoje também a busca de alterações moleculares, porque com base nesses fatores, não é? Mesmo no indivíduo que tenha o seu cariótipo normal, é importante procurar essas mutações até do ponto de vista molecular, porque hoje se sabe que isto pode classificar um indivíduo como de melhor prognóstico. Então, é importante que o médico faça todos esses exames nos pacientes, nós não vamos detalhar aqui, que é para avaliar esse tipo de alteração, para poder dizer, isto aqui é uma leucemia de melhor ou de pior prognóstico. O outro fator que também influi é a idade, quer dizer, se o indivíduo é mais novo, o prognóstico é melhor, se ele é mais velho, o prognóstico é pior, ou se ele é muito novo, por exemplo, a leucemia mieloide aguda, que ocorre em crianças com menos de 2 anos, ela é extremamente grave, então ela precisa de um tratamento também mais importante ou mais agressivo, indo até o transplante de medula óssea, como nós vamos apresentar um pouquinho mais para frente. Falando em tratamento, o tratamento da leucemia mieloide aguda, ele é praticamente padrão no mundo inteiro. Então, às vezes as pessoas perguntam, será que se eu tratar no Brasil, ou tratar fora do Brasil, ou tratar num hospital, ou tratar num outro hospital, se isso vai mudar? Dificilmente, porque a quimioterapia nesses pacientes é uma quimioterapia que é relativamente padronizada. Então, ela sempre tem o que nós chamamos de uma fase de indução. Indução quer dizer, vamos colocar esse indivíduo com sangue normal, quer dizer, em remissão. Remissão não é cura. Cura seria uma remissão permanente. Obter uma remissão é um objetivo, o sangue fica normal, o paciente fica bem, mas a cura seria isto de forma permanente. E depois nós ainda utilizamos consolidações de 1 a 4 ciclos. Alguns pacientes precisam radioterapia, alguns pacientes podem utilizar drogas novas que são, na verdade, terapêutica, que nós chamamos de terapêutica alvo, ela vai contra um determinado fator que aparece naquela leucemia. Então, indivíduos que têm, por exemplo, CD33, hoje pode-se pensar em tratamentos
específicos, são tratamentos de exceção, não é o primeiro tratamento que se faz nos pacientes, mas pode ser utilizado. O transplante de medula óssea, né, é um procedimento importante no manuseio da leucemia mieloide aguda, e nós não podemos deixar de citar aqui que é extremamente importante as pessoas que tratam. E as pessoas que tratam não exclusivamente o médico, mas uma equipe multiprofissional, na qual participam assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, dentista, e isto faz com que, junto com a enfermagem, se possa se dar o melhor tratamento possível ao paciente. E a terapêutica de suporte, que é a nutrição, transfusões e assim por diante. Na leucemia mieloide aguda do tipo M3, o tratamento é um pouquinho diferente. Então, é extremamente... na quimioterapia, por exemplo, a gente pode prescindir da utilização de uma das drogas que é a mais importante em tratamento de leucemia, que é o aracitim. Existe um remédio, que é um derivado da vitamina A, que é o ácido transretinóico, que é extremamente importante nesses pacientes, porque faz com que as células dele possam amadurecer. Então, hoje se sabe que a utilização dessa substância derivada da vitamina A, junto com a quimioterapia, é melhor do que a quimioterapia isolada. Esses pacientes, apesar de terem um prognóstico melhor, eles se apresentam ao diagnóstico de uma forma às vezes mais agressiva, porque eles têm um problema de coagulação do sangue, então eles têm um risco de hemorragia muito grande. E esse é o cuidado que tem que se tomar nesses pacientes. Então, tão logo se suspeite desse diagnóstico, deve-se começar a utilização desse derivado de vitamina A para tentar controlar esse problema de coagulação. E depois esses pacientes eles passam então por uma fase de manutenção que pode durar de 1 a 2 anos, dependendo dos protocolos que utilizam, junto com esse derivado de vitamina A, alguns quimioterápicos ou não, e em caráter de exceção, ou ainda para aqueles pacientes no qual a doença volta, e em alguns hospitais está se tentando a utilização disso também em primeira linha, principalmente em outros países do mundo, mas ainda em caráter experimental, está aqui essa droga que é um arsênico. Não é? É exatamente o troço de arsênico, que era aquele que a gente considerava como um veneno. Na verdade, aqui isto aparece como uma droga salvadora, e também existe aqui um espaço para a utilização também de terapêutica-alvo através do uso do anticorpo anti-CD33. E aqui a gente nota em leucemia mieloide aguda do tipo M3 exatamente aquela diferença, quer dizer, a utilização da derivado de vitamina A com a quimioterapia, ele mostra resultados de 75%, 80% de sobrevida ao longo prazo, muito melhor do que aquela que a gente verifica com a utilização isolada da quimioterapia. Tirando então esse tipo de leucemia, que tem uma abordagem um pouquinho diferente, nas outras sempre cabe a dúvida, como é que nós vamos tratar o indivíduo? Nós vamos tratar ele exclusivamente com quimioterapia, nós vamos utilizar o transplante de uma pessoa para outra, que pode ser um aparentado ou não aparentado, ou nós podemos usar o autotransplante. E essa é uma dúvida que ainda não é claramente ainda estabelecida de uma forma geral. O que nós podemos é utilizar o tratamento mais agressivo, que é o transplante halogênico, nos casos de pior prognóstico, e deixar a quimioterapia e o transplante autólogo para os casos de melhor prognóstico. Mas vários estudos já foram feitos sem se separar se as pessoas têm mau prognóstico ou bom prognóstico. Quando se colocam todos esses pacientes no mesmo saco, a gente acaba verificando que os resultados da literatura, eles nem sempre são iguais. Então, por exemplo, esse aqui são vários grupos de pesquisadores que estão nesse slide aqui citados, né, grupos americanos, grupos europeus, e o que a gente observa é que cada um deles, quando não separa em grupo de melhor ou pior prognóstico, dependendo do grupo da apresentação dos pacientes e da influência desses junto ao grupo total de pacientes com leucemia aguda, a gente pode verificar que alguns grupos apontaram de uma forma geral o transplante halogênico como melhor,
outros mostraram que a quimioterapia, o autólogo e o halogênico eram iguais, outros mostraram que o alotransplante e o autotransplante é melhor do que a quimioterapia isolada, e aqui esse grupo também mostrou que em termos de sobrevida era absolutamente igual. E assim a gente acaba verificando com vários outros grupos. O que nós sabemos hoje, aqui tem outros diapositivos que também apontam para esta mesma situação. Muitos deles mostrando que não há diferença estatística entre o transplante autólogo e halogênico, mas outros mostrando que tem sim. Quer dizer, no transplante halogênico, os resultados acabam sendo melhores, dependendo de como essa seleção de pacientes é realizada. Então, de uma forma geral, o que nós podemos separar o tratamento é, uma vez feito o diagnóstico, separar o paciente em bom prognóstico ou mau prognóstico. Como é que se faz isso? Exatamente através daqueles estudos genéticos e daqueles estudos moleculares, que propiciam então separar nesses dois grupos, ou mesmo classificá-lo junto com idade. Então, quando o indivíduo ele tem bom prognóstico, ele vai então fazer a indução da remissão, uma consolidação com quimioterapia, e ele pode ou não ser submetido a um autotransplante de medula óssea. E esta situação entre várias consolidações e autotransplante de medula óssea ainda não está muito bem estabelecido o que é melhor, não é? E terminando isso, ele fica em observação, não é? Sem uma necessidade de um tratamento de manutenção posterior. No entanto, quando ele tem fatores de mau prognóstico, ele depois da indução, com ou sem consolidação, assim que possível, ele deve ir para um transplante halogênico. Ele só faz quimioterapia com várias consolidações ou um autotransplante, desde que obtenha remissão, caso esse doador não seja possível de ser encontrado. Hoje em dia isso é muito difícil, porque quando nós não temos um doador familiar, nós podemos buscar num banco de doadores. Esse banco de doadores hoje está conectado, o banco brasileiro, por exemplo, que é o Redome, ele está conectado com vários países do mundo. Então hoje é quase virtualmente impossível não se encontrar um doador. E temos ainda os cordões umbilicais. Uma nova forma de transplante é utilizar um indivíduo que não é totalmente compatível. Então, desta forma, é quase que virtualmente impossível não ter um doador para um determinado paciente, mas caso isso ocorra, se pode colocar esse indivíduo ou num protocolo de pesquisa clínica ou mesmo com tratamento como se ele tivesse bom prognóstico. Então, nós aqui podemos então classificar esses pacientes dessa forma, né, utilizando os de bom prognóstico e os de mau prognóstico com tratamentos diferentes. Bom prognóstico, um tratamento mais ameno, e mau prognóstico com tratamento mais intenso. E é importante que se diga que em termos de custos, né, as pessoas que calcularam custos, porque hoje se discute muito em medicina essa questão de custos, se verificou que, na verdade, em 20 e em 50 anos, o custo por ano adicional de vida dos pacientes, ele não é muito diferente caso ele faça só quimioterapia, só autotransplante ou alotransplante. Então, esse é um dado importante, porque muitas vezes se discute a questão de custo de um transplante de medula óssea, né? A outra coisa que a gente deve também atentar é para o paciente que foi tratado, ele fez então um autotransplante de medula óssea, por exemplo, e depois a doença volta. Então, qual é o melhor tratamento se ele fez um auto e a doença volta? Bom, ele pode fazer um transplante com um doador, seria o ideal se ele encontrar, mas também se mostra que pode ser realizado um transplante, também um novo transplante autólogo. Aqui, por exemplo, esse autor, em 1999, ele mostrou que a sobrevida, se fazendo um outro autólogo, também era bastante aceitável. Quais são os efeitos adversos de um tratamento de leucemia mieloide aguda? Bom, o indivíduo pode perder o cabelo, que não é problema, porque depois cresce de novo,
não é? Ele pode, durante o tratamento quimioterápico, ter náuseas e vômitos, mas hoje nós temos remédios muito potentes que podem evitar e minimizar com que isso aconteça. Ele pode ter toxicidades a órgãos, porque a quimioterapia, principalmente quando utilizada em grandes quantidades, naquele paciente que a doença volta de novo, e que tem que ser tratado múltiplas vezes, pode afetar órgãos como, por exemplo, o coração, e temos a chamada síndrome de lise tumoral. O que é a síndrome de lise tumoral? É porque nós destruímos com a quimioterapia uma grande quantidade de células doentes, e essa destruição de células doentes pode levar ao aparecimento de determinadas substâncias que podem afetar determinados órgãos, como por exemplo os rins, e isto merece um cuidado muito grande da equipe multiprofissional. Com relação ao transplante de medula óssea, ele ganhou grande notoriedade através dos trabalhos do Dr. Donald Thomas, que recebeu o Prêmio Nobel em 1990 pelos seus trabalhos nos anos 50 e 60. Esse professor é do Fred Hutchinson Institute de Seattle, nos Estados Unidos. Nós utilizamos hoje para transplante a qualquer uma dessas fontes de células. Ou nós podemos tirar do tutano, que é a medula óssea, ou nós podemos retirar as células do sangue através de procedimentos que fazem com que a célula da medula migre em maior quantidade para o sangue, ou através do sangue de cordão umbilical. O transplante, ele não é uma cirurgia. O que nós utilizamos é a quimioterapia com ou sem radioterapia para aniquilar a medula óssea potencialmente doente do paciente. Depois, então, através do doador, ou no caso do transplante autólogo do próprio paciente, nós reinfundimos, então, aqui essas células, que podem, como já expliquei, ser da medula óssea, ou do sangue, ou do cordão umbilical. E depois, quando o transplante é alogênico, isso é de um indivíduo para o outro, nós temos, então, que prevenir coisas como a rejeição, mas principalmente a chamada rejeição ao contrário, que é a chamada doença do enxerto contra o hospedeiro, quer dizer, a célula infundida é que vai lutar contra um indivíduo e que se utilizam medicamentos que são imunossupressores neste sentido. No transplante autólogo, nós retiramos a célula do próprio paciente, esta célula é congelada com a utilização de chamados protetores do frio, ou crioprotetores. Elas são congeladas em freezer mecânico ou nitrogênio líquido, e na hora da aplicação elas são descongeladas e aplicadas no próprio indivíduo. Aqui mostrando como é que as células de medula óssea são tiradas. Então, aqui é um indivíduo deitado de bruços, não é? Aqui está exposta a bacia, e os médicos com seringa estão retirando o tutano, que é uma substância gelatinosa, e que depois ela é filtrada e aplicada no paciente. E aqui a forma com que nós tiramos do sangue periférico, que é através de uma máquina computadorizada, né? E nós estimulamos as células da medula óssea a irem por sangue, e através dessas máquinas nós tiramos as células do sangue. Isso pode ser feito no doador ou no próprio paciente, no caso do transplante autólogo. E, finalmente, as chamadas células do cordão umbilical, que são obtidas da placenta por ocasião do nascimento das crianças. O transplante vai desde um planejamento bem feito, da coleta das células, no caso do autotransplante, ou da coleta das células do doador na hora do transplante, a colocação de um catéter por onde a medula é infundida. A medula não é infundida direto no osso, ela é infundida geralmente no sangue, através de uma veia, através de um catéter, e as células tronco, elas têm a capacidade de migrar para dentro dos ossos e ali se reproduzirem. O condicionamento é feito através da quimioterapia com ou não radioterapia para destruir a medula óssea, infundimos as células, esperamos a recuperação da medula óssea e finalmente a recuperação dos pacientes. Aqui para mostrar só alguns dados do Brasil, quer dizer, nós fizemos um levantamento aqui em todos os centros de transplante do Brasil, alguns anos atrás, e o que nós observamos aqui que a grande maioria dos transplantes são realizados nos hospitais de São Paulo e no centro de Curitiba, que foi o centro pioneiro de transplante de medula óssea
no nosso meio, não é? Mas a gente já observa vários outros centros em vários outros estados que estão ampliando o seu número de transplantes. E aqui nós mostramos que em leucemia mieloide aguda, tanto com transplante autólogo como com o halogênico, nós verificamos então que nós temos um resultado muito semelhante a de outros países do mundo, né? Obtendo aqui resultados próximos de 50% no tratamento desses pacientes, principalmente e acima disso, quando eles são transplantados na chamada primeira remissão, logo que eles estão em remissão. Também, quando nós vamos olhar os transplantes halogênicos no Brasil, nós vemos que 16% dos nossos transplantes são para leucemia mieloide aguda, os transplantes em geral. E a gente verifica que isso aqui é muito parecido com o dado do Registro Internacional de Transplantes, que tem em torno de 25% dos transplantes. Quer dizer, leucemia mieloide aguda é uma grande indicação de transplante de medula óssea, né? A grande maioria dos centros utilizam a medula óssea, algumas o sangue periférico. Né? Aqui a gente vê que isso também acontece nos registros internacionais. A minoria é sangue periférico, a grande maioria utiliza ainda medula óssea. E é muito importante que o paciente seja, quando indicado o transplante de medula, seja indicado precocemente. Não é? Então, nos pacientes de mau prognóstico, vamos fazer o transplante logo, porque a gente verifica que à medida que o transplante é feito mais precocemente, em primeira remissão, os resultados são melhores do que em segunda remissão ou do que em doenças mais avançadas. E esse tipo de resultado é o mesmo que a gente verifica nos outros centros mundiais. Esse aqui, por exemplo, é o resultado de Stanford e a gente pode verificar aqui que ele é muito parecido com os resultados que nós obtivemos. Um outro dado importante é que na chamada leucemia primária, o resultado do transplante também é melhor do que na chamada leucemia secundária, aquela que vem depois de alterações sanguíneas, como por exemplo a mielodisplasia, né? E a gente também encontrou no Brasil que com doadores aparentados os resultados são melhores do que não aparentados, mas isso vem se modificando no quadro atual. 23% dos nossos pacientes fazem transplante autólogo, né? Já no registro internacional esse número é menor. Então, no Brasil se faz mais transplante autólogo, se acredita mais no transplante autólogo do que se acredita no registro internacional. E como eu mostrei, a grande maioria, né, aqui no caso dos transplantes autólogos, né, aqui não halogênicos, mas quando se faz o autólogo, a grande maioria é feita através do sangue periférico, um pequeno grupo com medula óssea e um grupo menor ainda, exclusivamente utilizando ou incluindo a medula óssea e o sangue periférico, as duas células. E aqui a nossa sobrevida global acima de 50%. Um outro dado extremamente importante que demonstra que nós estamos avançando nos nossos cuidados em transplante, é mostrando que os transplantes que foram feitos antes de 96, eles tinham resultados piores do que aqueles que foram realizados após 96. Então isso mostra que nós temos melhores condições de remédios, melhores condições de controle das complicações de transplantes, podendo chegar a índices tão bons quanto esses, de 70% de sobrevida livre de doença nos nossos pacientes. Muito bem. Aqui mostrando só que transplante autólogo, no caso de leucemias secundárias, eles não deveriam ser utilizados, porque esses pacientes não respondem à leucemia secundária como eles respondem às leucemias primárias. E se nós compararmos os transplantes entre indivíduos diferentes dos transplantes autólogos, nós vamos verificar que nos transplantes halogênicos no Brasil, né, 32% dos indivíduos que fizeram transplante halogênicos, eles morrem de doença.
E esse dado é muito parecido com o dado do registro internacional, 34%. Né? E a grande maioria que faz o transplante alogênico acaba morrendo por uma toxicidade do transplante, infecção ou doença do enxerto contra o hospedeiro. Enquanto no transplante autólogo, esta situação se reverte. Quer dizer, como o transplante autólogo pode não ter os efeitos do halogênico no combate à doença, tanto pelo fato do enxerto poder ainda ter uma doença residual, como pelo fato de não existir uma luta imunológica entre o doador e o receptor, que nós chamamos doença, ou nós chamamos efeito do enxerto contra a leucemia, a gente verifica que o transplante autólogo, o indivíduo, ele morre, quando ele acaba morrendo mais de doença. E o transplante, ele tem pouca ou quase nenhuma toxicidade. E como é que nós vamos tratar no futuro esses pacientes? Bom, tem vários agentes aí e várias formas sendo estudadas. Então, por exemplo, se estuda que o uso, por exemplo, da ciclosporina, ela pode alterar aqueles pacientes que têm uma determinada refratariedade ao tratamento quimioterápico, né? São indivíduos resistentes ao tratamento quimioterápico. Alguns utilizam essa droga chamada G-CSF, que é um fator de crescimento, e que a utilização dela antes da quimioterapia pode fazer com que a célula se torne mais sensível à quimioterapia. Aqui a utilização da chamada terapêutica alvo, com anticorpo anti-CD33 junto com a quimioterapia. Novas drogas, como por exemplo essas duas drogas que estão entrando no mercado, inclusive no Brasil recentemente, que é a azacitidina e a decitabina. Esse é outro grupo de drogas que são os inibidores da farnesiltransferase, que também devem ocupar um espaço no tratamento das leucemias no futuro, particularmente daquelas refratárias. E para aqueles pacientes que têm alterações, particularmente moleculares, na sua citogenética, nós vamos ter os inibidores do chamado FLT3, que podem ser utilizados juntamente ou isoladamente à quimioterapia. E assim, nós então terminamos essa exposição e eu queria agradecer então à Associação Brasileira de Linfomas e Leucemias e à Conexão Médica a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado.